garante-nos que é a salvação dos nossos entes familiares. Quando a tua palavra nos afirma, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crendo a Deus nesta realidade espiritual, nós apresentamos as nossas famílias ao Senhor. Todos, ó Deus, aqueles que nós amamos, inclusive, Pai, nesta hora intercedendo por aqueles que estão em enfermidade. Apresentamos diante do Senhor aqui da igreja, Senhor, o Renan, no nome de Jesus, a recuperação plena do pastor Miguel. Te agradeço já pelo cuidado do Senhor com a Thalita, mas nas nossas famílias, Senhor, aqueles que estão cometidos por Covid ou qualquer outra enfermidade, o Senhor é Deus que sara. Então, ó Deus, age a nosso favor. Nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, como diz a tua palavra, ó Deus, mas nós é que precisamos da ajuda do Senhor para enriquecer-nos na fé e cremos piamente na atuação miraculosa do Senhor em nossa vida. Obrigado, Senhor, por falar conosco e nos ajudar nisso. É a nossa oração e assim nós cremos em nome de Jesus. Todos quantos creem, dizem amém. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Agora, à noite, nós continuamos a dar aquele encaminhamento à mensagem da manhã, é a segunda parte, celebração 2, e nós vamos compartilhar aqui com você vitória sobre as forças tenebrosas. E eu peço a gentileza, você pegar a sua Bíblia, abrir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 6, verso que citamos pela manhã na mensagem 1, agora dando encaminhamento, nós vamos também falar acerca do teor desses textos, 11 e 12 do capítulo 6, para que venhamos a aprofundar um pouco mais no que foi ministrado à nossa vida. Enquanto você acha aí, pela manhã nós compartilhamos sobre enfrentando tempos tenebrosos. Não é? Quando falamos de tempos tenebrosos, são tempos sob a governança maligna no mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, misericórdia, e essa é uma realidade. Há uma ação maligna global, não é? Em todos os aspectos, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o tempo, sobre a natureza, e nós temos que ter esse entendimento, e por isso nós compartilhamos aqui que precisamos de discernimento espiritual, não é? Discernimento do tempo, e lemos Lucas 12, 56, eu também falei que precisamos, para suportarmos esses tempos tenebrosos, de confiança plena, e a confiança plena é no Senhor, somente nele nós temos essa confiança, somente nele nós somos abençoados. E aí eu li para vocês um texto que eu gosto muito, amo muito, e seria interessante você que não veio pela manhã assistir a mensagem no vídeo, está no YouTube, Salmos número 20, versos 7 e 8, que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia. Ainda para completar a palavra sobre desafiados ou enfrentando tempos tenebrosos, não é? Eu compartilhei sobre o andar em Cristo. E aí o andar em Cristo não é somente na pessoa de Cristo, mas é na pessoa de Cristo e no seu modo de ser, no seu estilo de vida. E aí eu compartilhei sobre o que é o Cristo. Algum tempo atrás falamos, né, sobre isso também, sobre essa compreensão, ungido de Deus. E aí essa caminhada quer dizer uma caminhada de ungido de Deus. E aí nós lemos Efésios 5, de 15 a 16, portanto vede, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí compartilhamos essas partes do texto, explicando o que são sábios, o que são os nécios, o que são os tempos maus. E fechamos a palavra: andar em Cristo é viver nele, plenamente entregue ao seu cuidado de amor. É quando nós nos entregamos plenamente ao Senhor e deixamos que Ele encaminhe, direcione, exerça a sua governança sobre nossa vida. Agora nós vamos falar sobre vitória sobre forças tenebrosas. Como nós estamos sendo jogados, massacrados, opressos pelas forças tenebrosas. Então hoje, queridos, nós já sabemos como vencer, nós só vamos rememorar. O Espírito do Senhor vai falar com você,
lhe dar ânimo, força, entendimento de que a nossa vitória é numa caminhada exclusiva com Cristo. E é isso que nós vamos compartilhar agora, e para isso eu quero ler com você, primeiramente, Efésios capítulo 6, versos 11 a 12, vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vai ter uma tradução aí que vai dizer, né, forças do mal, ou então mundo tenebroso, mundo de trevas, mundo maligno, não importa, tudo isso é a mesma coisa, são apenas sinônimos. Podem sentar, por gentileza. Houve um tempo nas igrejas, lá pelos idos dos anos 90, até os anos 2000, que se tornou quase que uma mensagem hegemônica nas igrejas, falando sobre batalha espiritual. Quem viveu nessa época da igreja, quase todos os grandes mensageiros convidados, aqueles que faziam sucesso na TV, eram os convidados das conferências nas igrejas. Os livros mais vendidos falavam sobre batalha espiritual. E um desses que tomou um vulto grandioso foi, falando sobre o império das trevas, o domínio do mal, um livro famosíssimo que em 1995 foi muito vendido, e até os anos 2000, Este Mundo Tenebroso. É possível que alguns de vocês já tenham conhecimento. É uma história fictícia, mas que traz uma leitura muito clara da guerra espiritual que está além dos olhos físicos. E o livro foi tão, assim, tomou tanta força, né? Se não me engano, teve, o 2 eu sei que teve, porque eu li tanto um quanto o 2, mas eu acredito até que tenha tido 3, Este Mundo Tenebroso, 3. Deu uma sumida do mercado, mas se ainda alguém quiser tomar conhecimento, abre os nossos olhos acerca da guerra espiritual, né? E nessa mesma toada vieram os livros da Rebecca Brown, não é? Ele veio para libertar os cativos, muita coisa foi lançada nesse quesito. E agora que nós estamos já no século 21, ano 20, ou seja, 30 anos praticamente depois desses lançamentos, nós estamos na era da igreja da prosperidade. É o tempo de pregar sobre finanças, de crescimento, não é? Nós estamos no reino, mas, meus irmãos, nós não podemos, de forma alguma, subestimar as forças do mal. Se formos por essa linha de subestimar as forças do mal, nós cairemos naquilo que exatamente trabalha o inimigo da nossa alma para fazer prosperar como ideia, de que ele não é totalmente mal, ele não é totalmente maligno, há nele coisa de boa. Isso aí você vai ver num símbolo conhecidíssimo, antiquíssimo já, vindo lá de milênios e milênios atrás, o Yin Yang, não é? Nem todo mal é totalmente mal e nem todo bem é totalmente bem, né? Então tem aquele desenho, né, que tem lá uma parte branquinha, mas uma bolinha preta, e do outro lado tem uma parte negra com uma bolinha branca. Esta é a ideia maligna. É para isso que é o trabalho de Satanás na terra, desde que ele promoveu em sua ação estratégica da derrubada do ser humano da graça de Deus, como diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ele vem trabalhando com esta ideia na mente do ser humano. Essa ideia prosperou, ela tem prosperado, não é? Até mesmo em nosso meio. Já vi alguns pregadores trazendo menção de que nós não precisamos trabalhar muito essa questão de santidade. Isso é uma coisa que nós nunca vamos conseguir, não é? Não precisa de você ser santo, porque Jesus já foi santo por você, mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser santos, assim como Ele é santo. Hoje mesmo eu estava no Facebook, e aí plugaram lá alguma coisa lá, de um pregador dizendo que a carne é o diabo,
O diabo é a carne é o diabo. E eu estava exatamente preparando essa mensagem no final de semana, falei, meu Deus, não é? Até colocaram um meninozinho rindo por causa do vídeo, aquele menino que já ri aí, coloca o menino rindo, tudo quanto é vídeo que não tem nenhuma coisa a ver, né? E eu acho que o menino nem é menino mais, já deve ser um homem barbado, mas o menino continua rindo das bobeiras. Quem sabe dessas memes na internet conhece. E o pastor lá, ou líder, não sei, pregando com tanta veemência, a carne é o diabo, não é? Nossa carne que é o diabo, não tem esse negócio de diabo não. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. De que nós venhamos a acreditar que não existe demônio, que não existe inferno, que tudo isso aí são coisas da cabeça das pessoas, são pensamentos, é a psique, não é? É coisa que não tem nada a ver com o mundo espiritual, mas não é bem assim. Nós cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus dizem que as forças tenebrosas, elas estão ativas no mundo. É só você abrir aí, por gentileza, a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, dos versos 7 a 9, quando diz a palavra de Deus assim: houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Olha só que coisa, e aí aqui podemos falar, tenebrosa. Nós cremos que a palavra de Deus é a palavra da verdade. É o Senhor falando conosco, é o Espírito Santo descortinando para nós as verdades espirituais. E aqui, tradução King James atualizada, alto e claro som. Ele foi derribado do céu, assim como Jesus disse: eu vi Satanás descer como um raio. Ele foi caído mesmo da graça e da glória e da presença de Deus, julgado e condenado ao inferno. Ele será o primeiro a chegar lá, ainda não foi, por isso que está na terra, não é? O inferno não é de Satanás, gente. Essa ideia de que o inferno é o domínio do diabo, não é. O inferno é o lugar de pagamento, é a sua cela de condenação eterna. Ele não quer ir para lá, e como ele sabe que não tem jeito, pois já está condenado, ele quer levar o maior número de pessoas com ele, para macular, para trazer dor a Deus, pois o Senhor criou-nos para amar-nos. Todos entendem? Veja mais o que a palavra de Deus diz acerca das forças tenebrosas. Nós não podemos subestimá-las. Além das forças tenebrosas que estão ativas no mundo, as pessoas vivem sob a influência das forças tenebrosas. Nós estamos debaixo delas. Misericórdia. O único livramento é que se entregue a vida a Cristo Jesus. Isso Deus providenciou ao homem. Depois de caído, Cristo foi à cruz e nos deu a saída. Ele é a porta do livramento. Uma vez que recebemos a Jesus em nossa vida, nós saímos de debaixo do domínio do pecado, que é a ferramenta de escravidão satânica, e nos tornamos livres, como diz Romanos 8, capítulo 1. Agora, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Que bênção é isso? É uma promoção de Deus a nosso favor, porque o homem é sim o objetivo, é o objeto do amor de Deus. Agora, veja só a palavra de Deus afirmando isso: as pessoas estão sob a influência das forças tenebrosas. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, nós, os filhos de Deus, nós sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está infringido sobre as forças tenebrosas. Como eu disse aqui no início, o mundo todo são as pessoas, o sistema mundano, as coisas, a natureza, tudo está sob
às forças tenebrosas, malignas. A palavra de Deus, inclusive, classifica, denomina o diabo como príncipe deste mundo. O príncipe, ele não é rei. O rei é o Senhor, rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ele é o príncipe deste mundo. E será tirado daqui. Mas até lá, nós precisamos saber que nós estamos aqui em guerra contra ele. A nossa guerra não é contra as pessoas, como nós acabamos de ler, mas é sim contra ele, contra as influências que ele produz na vida das pessoas. Quando tratamos com pessoas que não estão sob a governança divina, nós precisamos ter discernimento, conhecimento, sabedoria, estratégia, equilíbrio, presença do Espírito de Deus, para que, ao tratar com elas, não venhamos de forma alguma subestimar a influência maligna que está sobre a vida das pessoas. Em muitos dos casos, elas não estão possessas, mas estão sob influência e direção de Satanás. Então o Filho de Deus precisa saber, nós andamos no Espírito. Então, antes mesmo de produzir negócio, antes mesmo de estabelecer acordos, antes de estabelecer qualquer tipo de relacionamento com pessoas que ainda não entregaram plenamente a sua vida ao Senhor, primeira coisa que nós precisamos ter como consciência: esta pessoa é alvo da salvação, é meu trabalho levá-la a Cristo e mudar a sua vida no Senhor. Primeira coisa. Segunda coisa, ela está sob a influência maligna e eu não posso deixar isso perpetuar. Deu para perceber? Terceira coisa, quando eu lido com uma pessoa sob a influência maligna, eu preciso saber que Satanás está dirigindo essa pessoa para me ferir. E aí o que nós vamos fazer? Trabalhar no Senhor para que isso não possa acontecer. Pois uma vez que o diabo influencia uma pessoa para nos ferir como filhos de Deus, ele está promovendo um problema para mim e um maior ainda para aquela pessoa que me ferir. Porque ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. É como você que tem um filho, você que tem uma criancinha pequena e alguém vai contra o seu filho, ou fala alguma coisa que macula o seu filho, ou fere a imagem do seu filho. Nós viramos como uma galinha que protege os seus pintinhos. Eu sei disso, queridos, porque eu era pequenininho, assim como o filho da Júlia ali, ó. Uma vez eu estava na casa de uns parentes meus, eu já contei isso aqui. Lá tinha um grande galinheiro, um quintal muito enorme, eu era criancinha ainda, não é? E nós fomos visitar a casa desses parentes, e aí eu vi andando no quintal um monte de pintinhos, e como criança ama pintinhos, eu saí correndo atrás dos pintinhos. Eu não sei de onde saiu uma galinha gigante. Eu acho que a galinha era maior do que eu, porque quando a gente é pequeno, tudo é grande, não é isso? E aquela galinha veio para cima de mim, gente, mas veio para me matar. Eu fiquei muitos anos com medo de galinha. E até hoje não sou muito, né, voltado para ficar muito perto de galinha, não. Eu como as galinhas, como mesmo. Se fizer um prato de galinha, pode me convidar, tá, gente? Frango assado, frango frito, como. Mas agora, esse negócio de ficar muito perto de galinha nunca foi comigo, desde criança. Eu fui quase morto, estou exagerando um pouco, né, gente? Por causa da galinha. A sorte é que eu tinha um primo grande, né? E na hora que a galinha me atacou, ele me levantou e a galinha continuou pulando. Eu me lembro que a galinha pulava no meu pé e eu gritava. E fiquei com pânico de galinha durante muitos anos. Veja só, a galinha faz isso. Imagina Deus para defender você. Se a galinha faz isso, nós somos os filhos de Deus. Diga a pessoa que está próxima a você: Deus te defende muito mais do que uma galinha defende um pintinho. Então, coitado daquela pessoa que se levanta para nos ferir. Ai daquele que a gente faz negócio com eles, por dar-lhes uma chance para lhes abençoar, que eles vêm e fazem alguma coisa contra nós. Você pode marcar com certeza daqui a uns tempos, não é porque você quer. Nós até oramos: Senhor, tem misericórdia. Pouco tempo atrás eu fiz isso, não é? Eu abençoei a vida de uma pessoa, estabeleci com essa pessoa uma aliança, mas ela não seguiu aquilo que nós nos comprometemos, e eu fiz a minha parte, e eu orando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu quero essa pessoa abençoada. Mas, irmãos, a situação é que o pai sai em defesa do filho, não é verdade? E o pagamento é claro, pois aquilo que o homem semear, o que acontece? Isso também ceifará. Então, quando formos estabelecer qualquer relação com pessoas que estão sob influência do maligno, nós precisamos ter esta consciência.
até para orar o tempo todo para lhes abençoar e lhes advertir acerca de tal coisa. Eu tive esse cuidado, advertir a pessoa: olha, seja fiel, faz isso, faz aquilo outro, porque eu sou fiel. Vai acontecer o seguinte: Deus vai me poupar, e se você não andar junto comigo na mesma firmeza, vai acontecer o pior para você. Tive essa coragem, olhando o olho no olho. E queridos, é assim que devemos nos portar com relação a estabelecer negócio. E a palavra de Deus fala e nos adverte, inclusive, para tomarmos cuidado de não entrar em julgo desigual. O que é julgo desigual? São aqueles que estão debaixo de domínios diferentes, governança diferente. Nós estamos sobre o governo de Deus, sobre o jugo divino, e o Senhor falou que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Nós estamos na bênção, nós estamos na paz. Mas quem está sobre o jugo tenebroso, o jugo é duro, não é? A cobrança é enorme. O diabo não dá folga a ninguém, e ele cobra os acordos que ele faz, né? E cobra pesado, e retira tudo das pessoas que estão sobre ele. E quando nós então estamos nessa diferença de negócio, é muito difícil entrarmos em relacionamento. Então temos que abrir os olhos, e a palavra de Deus fala isso. Então fala isso também, né? As pessoas aplicam isso nos casamentos, e é real, não é? Você, servo de Deus, entra numa relação conjugal com uma pessoa fora do reino de Deus, não é? Vai cobrar muito alto o fardo, porque Satanás está impondo um jugo diferente sobre a vida do seu companheiro ou da sua companheira. Não é diferente do que o Senhor impõe sobre você. Você está na graça, ele está na dor, não é? Está no governo maligno, está no mundo, no sofrimento. E aí, sabe o que muitas vezes os casais querem fazer? Querem fazer as coisas a seu modo, e aí quer mudar o outro. Queridos, eu te pergunto uma coisa: alguém muda diabo? Não tem mais como mudar. O diabo não muda. Deus já sabe disso, e por isso mesmo não tem chance para ele. Ele não tem mudança, já está condenado ao mundo eterno de dor, ao inferno, que é para ele, preparado para o diabo e seus anjos, é o inferno. Não é para nós. Nós somos preparados para o paraíso, para a morada divina, para a felicidade eterna, sermos família de Deus. Então, quando se entra em uma relação desse jeito, não é você que vai mudar. Só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Repita comigo: só Jesus pode mudar a vida de uma pessoa. Tem casais que brigam, mas você precisa mudar. Não vai mudar. Tem casais que fazem promessa, não vai acontecer. Tem casais que choram, lamentam, guerreiam, então eu vou mudar, vou agradar tudo meu marido, vou fazer de tudo, ou vou agradar tudo a minha esposa. Não vai mudar. Diabo não muda. Só quem muda são as pessoas, e as pessoas só são transformadas por meio de Cristo Jesus. Então, se alguém não chegar ao conhecimento de Cristo e não render-se a sua vida ao Senhor, continuará sob influência das forças tenebrosas. Então nós precisamos ter essa consciência e discernimento. O que fazer? Nós vamos ver aqui. Agora, algo nós ainda precisamos saber mais. Além das pessoas estarem sob a influência das forças tenebrosas, eu e você, Deus nos chamou e nos delegou como agentes de libertação dessas pessoas. Por isso que ao relacionarmos com as pessoas, não é? A palavra de Deus fala não entrar em jugo desigual, mas nós precisamos nos relacionar com elas para trazê-las para o jugo suave. Nós agimos como os libertadores de vida. Veja o que diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, verso 17. É o texto que vai aparecer para você aí. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Aí o verso 18. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Nós somos os agentes da libertação no mundo. Mas para que estas ações que trazem libertação àqueles que estão sob influência maligna e até sobre as coisas e lugares, só seguem, só acontecem
na vida daqueles que creem. Ou seja, na vida daqueles que estão sob governança do Espírito Santo. Você estando sob a governança do Espírito Santo, sobre o reino de Deus, você vai frutificar o fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo em sua vida trará à evidência aquilo que ele frutificou em seu interior. E aí então você manifesta isso ao mundo. Só assim nós podemos abençoar as pessoas. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas 5, 22. E uma vez que nós estamos sob a governança do Espírito Santo, o fruto do Espírito se manifesta em nossa vida. Ele produz em nosso interior e nós manifestamos em nossas ações, em nossa ação, influência, atos de libertação das pessoas, dos lugares e das coisas. Olha lá, mas o fruto do Espírito é, primeiro lugar, o que é? Amor. Meu Deus, amor. Ou seja, o próprio Deus amor, 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O próprio Deus amor manifesta o que Ele é em nós. Quando Ele manifesta o que Ele é por meio da nossa vida, isso quer dizer que a vida de Deus está sendo manifesta em nossa vida. É o que eu chamo de vida na vida. É a vida de Deus sendo manifesta em minha vida. Ele é amor. Depois do amor, Ele é o quê? Felicidade. A tradução da King James traz isso. Felicidade. Alegria. Algumas traduções vão dizer gozo, mas é felicidade. Meu irmão e irmã, é feliz quem tem o Espírito Santo, quem está vivo em Deus. A vida de Deus em sua vida promove em nós felicidade. Nada pode tirar a nossa alegria no Espírito Santo. E a maior de todas as felicidades, a maior de todas as alegrias, é a alegria da salvação. Aleluia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas veja só, mais o que? Outra aí, vai lá. Paz. Quem quer paz? O mundo precisa de paz. Hoje pela manhã, falando acerca disso na mensagem 1 da celebração, exatamente compartilhamos isso. Nós precisamos da paz, e não é qualquer paz, é a paz de Deus. É o Espírito Santo que frutifica essa paz. Não é a paz do mundo. A paz do mundo é simplesmente bandeira branca, né? A ausência de guerra, e por aí vai. Cada um dos frutos, das atribuições do fruto do Espírito que está aí, não é? Nós manifestamos em nossa vida quando o Espírito Santo governa-nos, quando estamos na bênção de Deus, quando estamos entregues plenamente ao Senhor. Isso nunca vai acontecer, e jamais irá acontecer em sua vida, se não tiver o Espírito Santo frutificando. Porque você acabou de ler aí comigo Gálatas 5:22. O fruto é de quem? Do Espírito Santo. Não é mais de ninguém, não é do diabo, não é de nenhuma outra pessoa, não é da instituição igreja, não é seu, não é meu, é o fruto do Espírito Santo, é fruto de Deus. Só Ele pode manifestar isso. E no último lugarzinho aí, são 9 as atribuições do fruto do Espírito. Depois você pode ler, estudar cada um deles. Diz lá, mansidão para algumas traduções, ou domínio próprio. Aí é que está o negócio. Para que tenhamos relacionamento, venhamos a investir em pessoas que estão sob influência do império das trevas, das forças tenebrosas, nós precisamos que o Espírito Santo produza em nossa vida o que nenhum de nós tem quando estamos fora de Deus. O que se chama equilíbrio, tanto psíquico, quanto emocional, quanto físico, quanto espiritual. Equilíbrio, repita comigo, equilíbrio. Quanta gente desequilibrada, quanta gente doente emocional, precisando de remédios para viver, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para levantar, remédio para fazer exercício, remédio para tudo. Sabe o que é isso? É a nossa carne desequilibrada. A carne, enquanto não estiver, queridos, totalmente entregue à governança de Deus, nós no mundo iremos sofrer. Por isso que nós precisamos de que o Espírito domine o nosso espírito. O espírito está pronto, a carne é fraca. A carne vai sofrer toda e qualquer
e todo e qualquer bombardeio de Satanás, a opressão maligna sobre nós. Por isso que nós estamos, inclusive, enquanto estamos no mundo, a nossa fragilidade, que é a carne, que é tanto o corpo físico, quanto o nosso eu, vai estar constantemente, ou eles, o corpo e o eu, eles irão estar constantemente bombardeados pelas forças tenebrosas. Porque o diabo sabe que essas áreas, o nosso corpo físico e o nosso eu, o nosso sentimento, e aqui é aquele negócio, eu penso, eu acho, eu não admito sofrer assim, por que só eu sofro desse jeito? Olha o eu e eu. O eu é o nosso inimigo íntimo, é a pior coisa que aconteceu com o ser humano quando caiu da graça de Deus. Porque ele deixou de olhar para o Senhor e passou a olhar para si. E foi exatamente essa tentação que o dragão, a antiga serpente, o diabo produziu. Não foi assim que Deus disse. Olha aí, quando você comer deste fruto, o seu eu, será como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Que erro fatal. O eu é uma desgraça para nós, queridos. O eu faz com que nós venhamos a ser rebeldes. O eu faz que nós venhamos a ter comiseração. Você sabe o que é comiseração? É a dosinha de si mesmo. Nada pode acontecer contra nós que nós ficamos cheios de compaixão conosco mesmo. Eu não merecia isso. Por que Deus permitiu? Pensa bem, nós somos a menina dos olhos de Deus, Deus nos ama, mas gente, nós queremos que Deus faça somente para nós aquilo que nós achamos que é bom para a gente, mas nós não podemos olhar para o nosso eu, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, a vontade que tem que prevalecer é a que está em Romanos capítulo 12, verso 2, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Mas o eu, aliado à força tenebrosa, leva você à morte, à destruição de tudo, porque você fica totalmente desequilibrado, porque uma coisa nós já aprendemos desde quando somos criancinhas, e os pais, nós ensinamos as crianças, e fomos ensinados pelos nossos pais, nem tudo na vida gira em torno de você. É ou não é assim? Vocês que são pais não ensinam o seu filho? Não é? Eu me lembro, hoje, como se fosse hoje, meu pai me levando, que eu me lembre, a primeira vez num supermercado, primeira vez para sair para fazer compra com eles, e ele sentou eu e meu irmão, minha mãe também junto, nós vamos levar vocês, mas vocês não vão pedir nada, não vão pegar nada, não vão de forma nenhuma chorar por nada, nós vamos fazer uma compra, já está aqui a lista, tem as coisas que são para vocês, é a primeira vez que nós vamos levar no supermercado, olha lá, hein? E meu pai era daquele que pegava na orelha e suspendia, não é? Eu, mais do que imediatamente, irmãos, eu sempre fui muito inteligente nessa área, apanhei muito pouco na minha vida, mas eu apanhei muito pouco, mas o meu irmão, não era, ele fica bravo comigo quando eu falo isso, é capaz de ele ver o vídeo, ficar sabendo, mas depois a gente resolve, não era muito inteligente nisso. E ele chegou no supermercado, a primeira coisa, eu lembro, nós entramos num corredor grande, porque quando a gente é criança, tudo é grande. Depois eu voltei lá, o mercadinho, que eles eram o tamanho aqui, assim, desse púlpito aqui, ou menor até, mas para mim era um supermercado. E aí quando nós entramos lá, ele olhou um negócio lá de um biscoito diferente, eu quero isso. Meu pai só deu aquela olhada e saiu de perto. Mas aí, ele não contente porque ele falou que queria, ele começou a fazer uma pirraça. E caiu no chão, e deitou no chão, e berrou, e esperneou. Eu saí de perto também, fiquei lá da esquina, olhando. Meu pai levantou ele pelas duas orelhas, e bateu nele lá dentro do supermercado mesmo. Porque naquela época, gente, não tinha esse negócio de não pode bater em criança, não. Ai do menino que fizesse um troço desse, não é? Ele falou assim, você nunca mais vai me envergonhar na minha vida, porque você nunca mais vai no supermercado comigo. E ali mesmo ele tomou umas correadas. E todo mundo no supermercado é isso mesmo. Não pode deixar um menino fazer isso não. Hoje se fizer um troço desse, um dia desse eu vi no shopping um menino, gente. Meu Deus, eu fiquei com dó dos pais. Eles não sabiam mais o que fazer. O menino nadava no chão, no shopping, no meio do shopping, e se jogava na vidraça.
E eu falei, meu Deus! Eu falei, glória a Deus que a Thalita nunca me fez isso. Porque eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que meu pai fez, levantar ela pelas duas orelhas. Não é? Gente, é a pior coisa que pode acontecer. Não é? Esse desequilíbrio nas pessoas vem desde quando são crianças, porque não aceitam a negação de seu eu, aquilo que o eu não pode ter. Em alguns casos isso é potencializado com algum tipo de tratamento, não é? Alguma forma que não foi bem adequada, porque os pais também são desequilibrados, e aí o diabo aproveita isso nos filhos, irmãos, e isso perpassa todas as coisas, e quando a fase adulta chega, acontece uma coisa que a psicologia chama de narcisismo. Está lá no complexo de Narciso, que é tudo para si, porque eu sou o melhor, eu preciso de tudo, eu sou o dono do mundo. É um narcisista, não aceita derrota, e pessoas desse nível, muitos dos casos, se suicidam, porque não conseguem alcançar aquilo que tanto desejam, e para isso nem a vida mais vale a pena, pois o seu eu precisa ser acalentado. Isso é uma ação demoníaca na formação do ser humano. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos de Deus, e para isso o Senhor nos levantou para sermos agentes de libertação no mundo, repreender a Satanás. Esse tipo de formatação da personalidade humana não pode continuar acontecendo, e só vai parar quando Cristo estiver Senhor de nossa vida, e o Espírito Santo frutificando o seu fruto dentro de nós. Fora isso, não entenderemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, e todo o tempo estaremos reclamando e nunca agradecendo. E a palavra de Deus nos insta a que, em todos os casos e em todas as situações, nós devemos o tempo todo agradecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês. Por isso mesmo, queridos, ainda além de termos consciência que não podemos subestimar as forças tenebrosas, nós precisamos ter vigilância, ou viver em vigilância plena, estar em vigilância plena. Estar em vigilância plena quer dizer estar em alerta. Olha o que o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, falou à igreja e chegou até nós. 1 Pedro 5, de 8 a 9, está nas escrituras: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu querido e minha querida, não é exclusividade da sua parte. O Senhor Jesus nos alertou pela manhã, compartilhamos isso: no mundo tereis aflições. Ou seja, a igreja de Cristo, todos os irmãos nossos em Deus, a família de Deus está sofrendo o mesmo problema que nós sofremos no mundo inteiro, desde o Japão até na Argentina, América do Norte, Rússia, qualquer lugar do mundo, até no Alasca e no Ártico. Quem é de Deus está sob pressão das forças tenebrosas, e aí então nós precisamos estar em alerta, ou seja, vigilantes. Vigilância não quer dizer olhos abertos, vigilância quer dizer espírito pronto. E para que o nosso espírito esteja pronto, nós precisamos nutri-lo no Senhor. Já falei sobre isso em mensagens anteriores, né? Nutrição espiritual, no Tadel, uma semana inteira sobre isso. Nós precisamos estar nutridos. Estão lá nos vídeos no YouTube, entre lá e dê uma olhada. Como é que nós vamos nos manter nutridos? Aqui Pedro fala, nós precisamos o quê? Permanecer firmes na fé. Para permanecer firmes na fé, queridos, o básico, TSD, é o básico: oração, leitura bíblica, que é o nosso alimento espiritual. Nós já demos aqui ferramentas, tem inclusive na Vic Story para você, para te ajudar, não é? O devocional para a leitura diária, para te ajudar a ler, Leitor Vitorioso, projeto de leitura bíblica anual, escola ministerial, ministrações no Tadel, no vídeo. A igreja promove como se fosse um restaurante para te ajudar a se alimentar, mas a nossa alimentação nós fazemos é onde, gente? Em casa. Não é em casa ou não? Uma vez ou outra a gente sai para fazer alguma coisa no restaurante, ou quem trabalha
come aquela comida que não é a mesma de casa. Pode ser restaurante, mas não é a mesma de casa. Em casa é que nós nos alimentamos. Tomamos café da manhã, almoçamos. Alguns têm o prazer de ainda lanchar durante o dia. Tem outros, né? Se deixar, fica o dia inteiro, come uma vez só, de manhã até de noite. Né? Agora então que não pode sair, né? Está ali o Lúcio balançando a cabeça, né, Lúcio? De manhã até de noite, uma vez só. Né? E se deixar de madrugada também. Então, em casa que nós comemos, queridos, e a palavra Jesus nos alertou, em casa, feche a porta do quarto atrás de você, vá para a oração, fale em secreto com o Senhor, e o seu Deus que está em secreto vai te ouvir. Nós precisamos estabelecer esta alimentação diária espiritual, queridos. Relacionamento com Deus, o nosso secreto. Tire o seu tempo sozinho com Deus. TSD quer dizer tempo sozinho com Deus, tempo a sós. Ler a Bíblia, orar, estabelecer metas de jejum, desligar a internet em alguns momentos, não assistir programas de televisão que vão nutrir a sua carne, esvaziar-se da mentalidade mundana, como nós falamos pela manhã, enchermos da mentalidade espiritual, e assim nós vamos avançar. Boa alimentação. Pega os vídeos da Igreja Vitória lá, assista no YouTube, pare de assistir memes. Isso é uma guerra que nós temos com os nossos filhos adolescentes. É TikTok na cabeça. TikTok é coisa do diabo, gente, é só besterol, não é? Fica lá com as dancinhas bestas lá, e você fica lá naquilo, vazio da mente, vazio, nenhuma coisa traz de excelência. Se vai para a internet, vai fazer um curso de inglês, vai aprender a tocar um instrumento, vai assistir documentários importantes que falam sobre a natureza, sobre ciência, sobre matemática, vai falar sobre isso para ver. Ninguém quer, mas essas besterol de TikTok está lá, não é? E bunda mostrando. Meu Deus, desculpe aí falar sobre essas coisas aqui, até não é, fere os ouvidos o termo, mas é isso que o Brasil é. O Brasil para o mundo é uma bunda virada para cima. Por isso mesmo é que nós somos tão mal massacrados. As mulheres brasileiras são vistas como prostitutas, as meninas não são respeitadas, há uma violência contra a mulher em todo lugar, e nós estamos no mês da mulher, amanhã é Dia Internacional da Mulher. O que nós precisamos é entender que a mulher é uma bênção de Deus para a igreja, para a vida humana na terra. Ai de nós se não houvesse a mulher. Deus fez como a ajudadora, a parceira, aquela que anda junta igual. Mas exatamente as forças tenebrosas fazem das nossas mulheres, na visão dos homens, prostitutas, mulheres que não merecem ser tratadas como meninas, como as princesas do reino de Deus. Mas não é assim que nós pensamos, não é assim que nós pregamos, não é assim que a igreja de Deus vê. A igreja de Deus vê um elemento maravilhoso, cheio do Espírito Santo, capaz de mudar as histórias. E nós precisamos pregar, precisamos viver isso, precisamos ajudar a mudar as mentalidades, e nós só conseguiremos fazê-lo se nós estivermos sobre a governança do Espírito Santo, amados. Não é à toa que neste mês de março nós vamos ouvir as nossas mulheres aqui pregando em todas as quintas-feiras. Precisamos disso, não é? Precisamos ouvir Deus falando pela boca de cada um de vocês. Por isso que aqui tem líderes de células, né? Dos nossos GAVITs, nossas células são chamadas de Grupo de Afinidade Vitória. Tem líderes de crianças, tem mensageiros do Senhor. Você é um líder, você é uma líder em potencial aqui. Precisamos só de colocar a mão nas coisas de Deus para fazer. E preciso mesmo, e precisamos você vir e falar assim: pastor, me ajude a ajudar. E aí então nós vamos dar a você oportunidade. Esses dias mesmo, a Ana Paula, né, abriu aqui, ela ministra com crianças, e apareceram mulheres abençoadoras, né, pessoas aí, homens também voltados para ajudar na ministração com crianças. Nós temos com jovens, precisamos. Nós temos com vocês mesmas mulheres, nós temos com os homens, nós temos uma gama enorme de ministérios que gostaríamos de empreender na igreja, queridos, mas por hora está todo mundo assim: só vou cuidar de mim mesmo. Cuidado com o narcisismo, tá? Um dia desse alguém falou assim para mim: pastor, não quero mais saber de nada no reino de Deus, eu não vou mais colocar a mão em nada, não quero, já passei muito, olha, exatamente nessas palavras, dentro do meu gabinete, já passei muito tempo da minha vida me dando para a igreja, não vou mais, agora eu vou cuidar de mim e da minha igreja, e da minha família. Eu falei: amém. Se alguém chega para você e fala isso como pastor, o que você vai fazer?
Amém. Vou orar por você. E tenho orado, irmãos. E a vida dessas pessoas tem sido de morro para baixo. Eu acho que não vai ter fundo. As coisas estão indo de mal a pior. Pessoas bem financeiramente que não conseguem pagar as contas mais. Pessoas bem com família que não tem mais a família boa como era antes. Sabe por quê? Esqueceram de uma coisa: a nossa vida aqui só tem significado, só tem vitória, só tem paz, só tem equilíbrio se o reino de Deus for nossa prioridade. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando o narcisismo, o eu, faz com que eu venha colocar as demais coisas como prioridade, Deus então, em sua ação sobrenatural, é forçado a retirar da vida dessas pessoas a boa, perfeita e agradável vontade dele, para que a vontade do eu daquela pessoa possa governar. E aí então, a influência da força tenebrosa vem sem dó e sem piedade. Porque é assim que o diabo age. Mas a decisão é sempre do ser humano. Veja bem que quando somos os agentes de Deus neste mundo, o nosso papel é abrir os olhos e estar em vigilância e oração constante. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 6,13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entenda isso. Não nos deixes cair em tentação. Cair em tentação é o eu querer tomar o teu lugar. Não me deixe, porque teu é o reino. Nessa oração, Jesus ensinando como orar, ele diz: a tua é a governança, eu renuncio o meu eu, para que o teu reino governe sobre mim. Teu é o poder, eu não tenho poder nem força nenhuma. E Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, nós não temos nada. Teu é o poder, ou seja, também toda vitória, toda glória, tua é a glória para todo sempre. Amém. E quando fecha com amém, não quer dizer assim seja. O amém é um acróstico no hebraico. Acróstico é aquele tipo um poemazinho que significa Deus é rei fiel. Ó, eu fecho ainda com uma reafirmação: Deus é rei fiel. E ele sendo rei, não tem outro acima dele. Ele é Senhor. E ponto. Quando nós entendemos esse nosso estado de vigilância plena, nós partimos então para as ações espirituais para a vitória. As ações espirituais para a vitória são: número 1, viver sobre a governança divina. Já falei isso aqui. Não tem outra saída. Tiago 4,7 nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos colocamos sobre a governança de Deus, o diabo foge. Ele não foge de nós, ele foge do Deus vitorioso, todo-poderoso, que tem todo o poder, e ele então foge dele. Entenda isso. Enquanto nós estivermos com o Senhor, nada pode nos atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas quando saímos da sombra do Onipotente, somos atingidos. A peste chega à nossa casa. A mortandade que assola nas trevas nos alcança. Nós precisamos do Senhor. Então eu preciso viver sobre a governança divina. Ainda eu preciso possuir mentalidade espiritual, como compartilhamos pela manhã. Romanos capítulo 8, dos versos 6 a 9. Olha o que a palavra de Deus, eu lendo aqui para você, King James atualizada na versão, diz: a mentalidade da carne, ou seja, do eu, é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. É tudo que nós precisamos. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus, nem pode fazê-lo. Perdão, perdi aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
Quem é dominado pela carne, pelo eu, não pode agradar a Deus. Entretanto, olha Paulo falando à igreja de Roma, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, quem não tem o Espírito de Deus, o Espírito do ungido, não pertence ao ungido. E pela manhã, nós compartilhamos que nós precisamos estar sob o domínio e a vida e a governança do ungido, Cristo, para nos tornarmos também ungidos, filhos de Deus. Então, nós precisamos da mente, da mentalidade do Espírito. E só a teremos se abrirmos a nossa vida e permanecermos no Espírito. Para fechar, precisamos fazer uso da autoridade divina que nos foi delegada. Então são essas as ações espirituais para a vitória, ou estratégias. Fazer uso da autoridade divina delegada. Quando falo autoridade divina delegada, é porque Cristo nos deu tal autoridade. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 10, 18 a 20. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a você autoridade para eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos malignos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Essa é a nossa felicidade, nós somos os filhos de Deus. Uma vez que estamos no Senhor, uma vez que estamos nele, nós podemos sim pisar ao diabo. Romanos 16, 19 diz: em breve o Senhor vai esmagar Satanás debaixo de nossos pés. É Ele quem faz e nós pisamos. Como diz Marcos 16, 17, os sinais vão seguir, porque nós cremos nele. E aí então, venceremos as serpentes, venceremos os escorpiões. Serpentes aqui, queridos, são os demônios. A antiga serpente chamada diabo. Para finalizar a palavra dessa noite, para que você viva uma semana vitoriosa, para que você continue firme, agindo no reino de Deus, destronando as forças tenebrosas do mundo na vida das pessoas. Preste atenção, está na tela. O que nos faz viver em paz, ou seja, em equilíbrio. O que nos faz viver em paz, cadê? Põe lá, o textinho. O que nos faz viver em paz é a vitória do Espírito sobre as forças tenebrosas. O que nos faz viver em paz é a vitória do Espírito sobre as forças tenebrosas. E essa vitória é o simples resultado da decisão de impor a sua vida sob a governança do Espírito, onde o nosso eu, egoísmo, resta abandonado. Eu vou postar isso aqui também no Facebook. Nós vamos preparar para vocês lá, para vocês replicarem, para colocarem na tela do computador de vocês, no smartphone, para não esquecer. Grave isso na sua mente. Não é a Bíblia, mas é uma iluminação de Deus pelo que a palavra de Deus nos fala. Que nessa noite, em nome de Jesus, você tome essa decisão de estar sobre o Espírito Santo, para que a vitória dele possa ser a sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Se coloquem de pé, por gentileza, nós vamos fazer uma oração. Põe a mão à altura do seu peito agora. Eu quero pedir a você agora para se autoavaliar. Com a mão à altura do seu peito, curve sua cabeça. O Espírito Santo agora ministra no teu espírito, em nome de Jesus. E nesta autoavaliação que você está fazendo agora, responda para você: eu estou permanecendo firme na fé? Eu estou em condições, estou vencendo as forças tenebrosas que estão se abatendo sobre mim, ou em muitos dos momentos eu estou sofrendo com a influência delas?
muita dor, dificuldades. E o Espírito Santo me leva aqui agora a dar uma oportunidade a você para orar por sua vida. Enquanto nós louvarmos o Senhor aqui, eu abro a oportunidade para você vir aqui à frente agora. Nós vamos ungir você com óleo. E vamos orar por você, para que a vida de Deus seja plenamente vivida em você. Enquanto estivermos adorando, a oportunidade está liberada. Pode vir, tem espaço aqui, não vai haver aglomeração, e nós vamos abençoar a você. Unção com óleo. Não resista à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E clame por Ele. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Vem, 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 vem. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia. Ó Senhor, nós estamos na Tua presença porque nós cremos no inimaginável,
Nós cremos naquilo que o homem considera como impossível. Nós cremos naquilo, Senhor, que é o sobrenatural que o Senhor promove. Então, nessa noite, Deus, no nome de Jesus, que toda a ação do Senhor, miraculosa, maravilhosa, Deus, em nossa vida, aconteça, ó Deus, porque o Senhor nos ouve, mas libera contra o mundo tenebroso, contra as hostes malignas, Senhor, para que a resposta nos chegue, para que ela nos alcance, para que a bênção seja ela notória em nossa vida, aos nossos olhos naturais. Nos ajuda na nossa pequena fé, em nossa dificuldade, Senhor. Socorre-nos na fragilidade. Eu ministro essa bênção da atuação do Teu Espírito. Perdoa os Teus filhos em sua fraqueza e os ajude, Senhor, no Espírito, a viverem o melhor de Deus para as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem voltar aos lugares. Incendeia, incendeia, incendeia. Oh, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém? Nesse momento, nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Então nós vamos adorar o Senhor. Eu quero dizer a você, nós temos gasofilácio ali, gasofilácio lá, tem também a máquina, possibilidade de PicPay, e vamos celebrar o Senhor com muita alegria. Depois vamos ministrar a ceia do Senhor. Reunidos, juntos em um só lugar, a congregar, vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto, Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, 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 no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto, nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite.
louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, cantar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo, 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 no meio dos louvores do seu povo. Consegue me ouvir? A chuva está muito forte, mas nós vamos participar da ceia do Senhor. Estão postos ali elementos da ceia, aqui e lá. Você sai do seu lugar e pode pegar, para que a gente possa participar da ceia do Senhor logo após o louvor. Podem buscar. Em todos os domingos, nós estamos participando da ceia do Senhor. Levante seu pão, por gentileza. O pão continua sendo pão, mas representa o corpo de Cristo, que foi traspassado, moído pelas nossas transgressões. Vamos repetir o texto. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Participemos do pão. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Participemos do cálice. Ele vai julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua graça infinita, pela bênção distribuída ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, por termos o privilégio de participar da ceia e deste culto, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, moço. Não vai dar para você sair agora de imediato, então eu vou dar aqui algumas dicas, para a semana. Amanhã nós temos a célula Mater, nossa casa, nos reunimos para o culto doméstico. Na terça-feira vai haver Líderes de Vitória online, que é a ministração do Tadel, diretamente pelo vídeo, pelo YouTube e Facebook. Na quinta-feira, nós vamos ter uma programação especial para celebração do Dia Internacional da Mulher, ministração da palavra, uma programação que iremos fazer para celebrar a bênção de termos as mulheres. Também no domingo, manhã e noite, celebração ao Senhor. Dia 21 nós vamos ter uma programação especial, vai ser o aniversário da Thalita, no culto das 18h30. Iremos fazer uma celebração ao Senhor, agradecendo a Deus pelos 15 anos da vida da minha filha. O Senhor a curou hoje, ela estava enferma, já está conosco aqui à noite, glória a Deus. E no dia 21 nós estaremos celebrando. Nós teríamos uma música no piano, mas não vamos ter. Eu só quero que você coloque a mão no seu peito agora para fazer uma oração pela sua vida. Louva a Deus por você ter feito presente. Nós precisamos colocar um forro nesse teto, para acabar com esse barulho, tá? Eu acho que nem tirando a máscara não melhora. Então nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo culto dessa noite, pela bênção que pudemos, Senhor, experimentar aqui. Deus, que esse temporal de chuvas não ocasione também estrago na vida das pessoas de nosso município. Nos ajuda nisso, Senhor. Oramos também pela família e para que uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrados, mas eu sugiro você ficar aqui um pouquinho para o temporal amenizar. A graça e a paz, tenham todos uma boa semana.